Seguinte, vamos relembrar aqui os últimos confrontos entre Bahia e Ceará. Lembrando que é a terceira vez que eles vão se enfrentar nessa final de Copa do Nordeste, 2015, ano passado, e agora. Será que a história vai ser mudada? Uma rivalidade acirrada por duas finais de Copa do Nordeste. Em 2015, deu Ceará. 1-0 na Fonte Nova, com direito a essa falha histórica do goleiro Jean. O segundo jogo no Castelão foi inesquecível para a torcida do Ceará, que lotou o estádio com mais de 63 mil pessoas. O time cearense levou pela primeira vez a orelhuda, 2-1. No ano passado, o cenário foi diferente. Com a pandemia, os estádios ficaram vazios e a reta final da competição foi disputada em Salvador. Só que a mudança no roteiro parou por aí. Mais uma vez, o Ceará levou a melhor. O time cearense venceu novamente os dois confrontos da final, 3-1 e 1-0. O Ceará tem sido um pesadelo. Desde 2018, o Alvinegro não perde para os times baianos. De lá para cá, foram 14 jogos contra Bahia e Vitória, com 11 triunfos e 3 empates. A última derrota para uma equipe baiana foi no dia 14 de novembro de 2018, quando o Bahia venceu o Vovô por 2-1 na Arena Fonte Nova pela Série A do Brasileirão. O Ceará busca o tri. O Bahia tenta o tetra do Nordeste após 4 anos longe da taça. A última vez em que o tricolor foi campeão regional foi em 2017. O técnico era Guto Ferreira e a festa na Fonte foi inesquecível. Se salta no claro, tá com vergonha, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma. O time de Dado quer provar agora que histórico e retrospecto não entram em campo e que o Bahia pode sim voltar ao topo do Nordeste. Uma saudade de ver a torcida no estádio, hein? Relembrando essas imagens, André Alzeda, dessa festa linda que a torcida do Bahia, que sabe fazer festa, diga-se de passagem, fez nesse tricampeonato aí da Copa do Nordeste. Amanhã a situação vai ser diferente, não tem torcedor em campo, mas para tentar quebrar esse tabu, como você bem disse agora há pouco, né, Andrezinho? É verdade, Ju. O objetivo é esse, né? E essa reportagem foi muito bem feita porque trouxe vários elementos que estão nessa partida. Guto Ferreira, né, é um elemento importante porque ele saiu com certa mágoa do Bahia, né? A torcida, quando ele voltou, esse retorno dele, a torcida tratou ele muito mal. Tinha um ressentimento porque ele tinha deixado o Bahia para ir para o Internacional. Então, esse retorno dele, a torcida não tratou ele com o carinho que ele imaginava que teria e saiu um pouco ressentido. Acabou sendo campeão em cima do Bahia com o Ceará e está aí de novo. Tem o Vinícius também, o Vina, que virou Vina lá no Ceará, que é um cara que também saiu do Bahia achando que poderia ter sido ídolo, se envolveu naquele episódio do Bavi, né, aquele Bavi de confusão, e ele achou que seria mais bem abraçado pelo torcedor, acabou saindo também com um certo ressentimento. Hoje é o principal jogador do Ceará. Fora o próprio retrospecto, né, o Bahia, 2 finais seguidas, os 2 títulos do Ceará são em cima do Bahia. Então o Bahia precisa superar muito para voltar a ter essas cenas como a de 2017, quando foi campeão em cima do Sport, uma festa muito bonita, teve as lâmpadas, né, as luzes do celular formando esse mosaico no estádio, foi um momento muito bonito. E, embora não tenha torcida nesse jogo, tem muita gente torcendo, vai ficar acompanhando pela televisão, pelos rádios, porque a expectativa é que o Bahia consiga chegar ao seu tetracampeonato, igualando a Vitória e se tornando o maior campeão da história da Copa do Nordeste.
Isso aí, depois a gente vai até repetir essas imagens para dar aí um ânimo, né? Para a galera que está assistindo, quem sabe os jogadores estão vendo, aí incorporam esse espírito. Deixa eu aproveitar e dar os créditos da matéria para o nosso editor topíssimo, Eber Lafene. André, vamos falar desse time, né? Da escalação. O que é que o Dado pode fazer? Colocar em campo amanhã, nessa partida em Pituaçu. Ele tem aí o Matheus Teixeira numa boa fase no gol, né? Apesar de ser o terceiro goleiro, encaixou direitinho. E nos outros setores? É importante falar do Matheus, Ju, porque o Bahia, a gente viu o VT agora, né, a reportagem, o Bahia perdeu o título de 2015 e 2020 muito em função do goleiro, né? Jean era um bom goleiro, mas teve uma falha clamorosa ali em 2015. Em 2020, Anderson não estava numa boa fase, participou daquele lance com o Juninho Capixaba e foi o empate do Ceará e acabou resultando no título do Ceará. Então, para esse momento, o Bahia parece que tem encontrado o seu goleiro, né? Douglas não vinha em boa fase, o Matheus Teixeira assumiu, pegou 3 pênaltis já. Parece que, pelo menos de goleiro, o Bahia não vai ter uma carência. Do time titular, eu ressalto muito a importância do ataque. O ataque vive um momento excelente. Gilberto, artilheiro, Rodriguinho fazendo gols, reencontrando nessa posição de jogando mais como segundo homem de ataque, então reencontrando com o gol, com os passes. Os reservas também estão bem encaixados. O Alisson fez uma ótima partida na Sul-Americana. Então, a força ofensiva do Bahia é um ponto fundamental. Por outro lado, o Ceará tem uma excelente defesa, né? Só tomou 3 gols na Copa do Nordeste. Então, vai ser um duelo interessante nesse sentido. Um ataque muito impetuoso como o do Bahia, que vem em uma fase muito boa, e um time retrancado, mas um time bem armado na defesa, que é o Ceará. Isso vai ser um jogo interessante, né? Nesse ataque contra a defesa. Mas fora a força ofensiva do Bahia, tem as laterais, tem o Paraíba, muito bem, Matheus Bahia na esquerda, muito bem, Patrick. Eu acho que esse time do Bahia que chega nessa final de 2021, chega melhor do que o time que chegou no ano passado. Mais entrosado, mais redondinho, com mais força, embora a final seja um outro jogo, né? Você faz um caminho para chegar até a final e as decisões, elas são um capítulo à parte. Então, que o time consiga repetir as atuações que vem tendo. Isso aí, a gente costuma dizer, né, que num jogo como esse, o detalhezinho é quem vai definir. Total atenção, total foco, não pode ter vacilo, erros primários que acabam acontecendo, que a gente tem visto, inclusive, sendo recorrentes nesse time do Bahia. A gente vai ter um duelo interessante também, André Uzeda, vou até virar aqui para colocar você nessa pauta, entre Guto Ferreira e Dado Cavalcante. Se o Guto é veterano em Copa do Nordeste, vai tentar ir mais um título, o Dado pode se firmar de vez no comando do time, se garantir, né, essa vitória nesse jogo e principalmente depois o título lá em Fortaleza, já que ele vem sendo muito pressionado, às vezes é questionado. A gente não vê total segurança na torcida em afirmar, não, o Dado é o nosso treinador para a Série A. Vamos ouvir o primeiro que ele tem a dizer aí sobre essa final. Bom, eu não tive possibilidade de descansar ninguém. Na verdade, eu tive a infelicidade de não contar com todos os atletas. E isso pode acontecer, inclusive, para sábado. Se a linha do raciocínio for de descansar, pode ser que alguns descansem sábado, porque não confirmamos ainda, né, a inclusão de todos os atletas à disposição para o jogo. Talvez alguns tenham, pelo pensamento, né, pela condição de jogos e sucessivos, acham que nós tiramos alguns atletas para descansar atletas. Nós não descansamos ninguém. Nós apenas tiramos do jogo aqueles que não podiam jogar. E eu espero que todos estejam à disposição. Teremos um treinamento amanhã ainda para fazer, né, equacionar todas as possibilidades dos nossos jogadores, para que todos estejam inteiros para fazer 3 jogos aí nessa nova sequência de jogos da melhor forma possível. O veterano Guto Ferreira tentando o tri e Dado Cavalcante em busca de um título inédito, André. É verdade. Isso que você citou, Júlio, sobre a torcida não ter essa confiança com o Dado, e realmente não tem, eu acho até injusto, assim. Porque se você olhar o retrospecto de Dado, ele salvou o time do rebaixamento. Já era um rebaixamento dado no líquido e certo, que o Bahia ia cair nessa temporada 2020, né, que terminou nesse ano. Ele conseguiu salvar o time de um rebaixamento. E depois, na continuidade do trabalho, na Copa do Nordeste, classificou até a final. Está indo muito bem na Sul-Americana, o time é líder. Mas o torcedor tem aquela implicância de achar que ele é fraco, que ele não é suficiente. Eu acho que o trabalho dele é muito bom.
das circunstâncias como ele assumiu o time. Ele não participou da montagem do elenco. A forma como ele conseguiu rapidamente, dentro do próprio time, resolver situações que outros treinadores com mais tarimba, né, como Mano Menezes, por exemplo, não conseguiram resolver. Então, eu acho que o trabalho dele é muito bom, independente do resultado que vai acontecer nas finais. Ele já é um cara que eu defendo até a manutenção, mesmo que o Bahia não ganhe o título, porque o trabalho dele é consistente, é bom, ele busca alternativas, o time joga de outra forma do que vinha jogando, com o próprio Roger, com o próprio Mano. Então, eu gosto muito do trabalho de Dado. Agora, é claro, o título coroa, né, essa situação. Você coloca ele em outro patamar. E até para o torcedor, de enxergar ele como um cara pronto para dirigir o time do brasileiro, que é um desafio maior. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, o título traz uma importância muito grande. E o Guto é um treinador que eu sempre admirei. Assim, o tempo que ele teve aqui no Bahia e outras passagens dele pelo esporte, pelo próprio Internacional, que ele acabou não concluindo o trabalho, foi demitido antes, na Chapecoense. Eu acho que é um treinador muito interessante, assim, na forma como ele vê o futebol, como ele controla a intensidade do time, ele prioriza posse de bola. Aqui no Bahia ele tinha um problema que era os jogos fora de casa. O Bahia ia jogar fora de casa, acabava sendo derrotado com muita facilidade. Mas dentro de casa ele atuava com intensidade de fazer vibrar. Assim. O torcedor jogava junto, ele trazia um time muito forte. Então eu gosto muito do Dado. Eu acho que do Guto. Eu acho que é um confronto muito interessante de uma geração nova de técnicos. O Dado um pouco mais jovem, mas eles são quase da mesma faixa de idade, enfim, estão próximos ali. Eu acho que é uma renovação interessante para o futebol brasileiro. Que bom que está acontecendo aqui no Nordeste. O duelo vai ser bom demais, viu? E se tem jogo no fim de semana, tem palpite. Daqui a pouquinho a gente vai arriscar isso aí, falar mais de Bahia e Vitória. Olha só, as notícias do rubro-negro, inclusive envolvendo o presidente Paulo Carneiro, acusações aí. Daqui a pouco a gente vai falar disso e do time que entra em campo para enfrentar a Jacuipense.